Meu marido me transferiu por engano R$ 38.500 com uma mensagem que dizia: para o chá de bebê da Valéria e do nosso bebê. Eu estava com 7 meses de gravidez, a barriga dura de tanto chorar e um cartão de crédito estourado porque ele jurava que a empresa estava mal. Naquela noite eu não gritei. Só tirei um print e comecei a contar cada mentira como se fossem moedas sobre a mesa. A transferência chegou às 23h43. Eu estava sentada na cozinha com os pés inchados em cima de um balde virado, esperando a água ferver para um chá de camomila. Lá fora chovia daquele jeito triste em São Paulo, como se até o céu soubesse guardar segredos. Meu celular vibrou sobre a mesa. Transferência recebida, 38.500. No começo, achei que Diego, meu marido, finalmente tinha pago o que devia para o berço da nossa filha. Já fazíamos 3 semanas discutindo porque ele dizia que não havia dinheiro, que eu exagerava, que bebê não precisava de tanta coisa nova. Mas então eu li o conceito. Para o chá de bebê da Valéria e do nosso bebê, te amo. Senti a cozinha desabar para o lado. Nosso bebê. Valéria. Te amo. Fiquei olhando a tela como se as letras fossem formigas pretas subindo pelos meus dedos. Minha filha se mexeu na minha barriga. Um chute leve, inocente. E isso foi o que me quebrou. Não chorei alto, não joguei o celular, não liguei para o Diego, só respirei. Uma vez, duas, três. Porque minha mãe sempre dizia: uma mulher ferida pode chorar, Mariana, mas uma mulher inteligente primeiro guarda provas. Tirei print. Conferi a hora. Enviei a imagem para meu e-mail. Depois abri o aplicativo do banco e baixei o comprovante. Diego chegou quase 1 da manhã, cheirando a perfume caro e menta. Ainda acordada? Perguntou, tirando o paletó como se tivesse salvado o mundo. Eu o olhei da sala de jantar. Não consegui dormir. De novo essas coisas de gravidez, disse, sem nem encostar na minha barriga. Eu já falei para não comer nada pesado. Eu me levantei devagar. Minha lombar doía. As pernas pesadas. O coração frio. Como foi a reunião? Ele pegou água. Pesada. Clientes, números, estresse. Por isso preciso que você não me pressione com gastos, tá? Eu estou fazendo o que posso. Quase ri. O que ele podia. R$ 38.500 para o chá de bebê de outra mulher. Claro, eu disse. Descansa. Diego me olhou estranho, esperando briga. Antes eu gritava. Eu questionava tudo. Mas naquela noite eu não dei nada. Nem lágrima. Nem pergunta. Nem pista. No dia seguinte, enquanto ele tomava banho, o celular dele vibrou em cima do criado mudo. Não toquei. Eu já não precisava mais agir como esposa desconfiada. Precisava agir como mulher montando uma pasta. Na tela apareceu uma mensagem. Valeria. Meu amor, você transferiu pra conta errada ontem. Sua esposa não falou nada? Fiquei imaginando a cara dela se visse kkkk. Fiquei imóvel. Depois chegou outra. Valeria. Lembra que o salão é pra pagar hoje. Sua mãe disse que ela convence a Mariana a assinar a casa depois do parto. Naquele momento eu senti algo diferente. Não era só traição. Era plano. A mãe dele, Dona Alicia, já vinha há meses dizendo que era melhor organizar os papéis, porque Diego estava crescendo na empresa e precisávamos proteger tudo. Ela me levou 2 vezes a um cartório na Zona Leste, insistindo para eu assinar uma mudança no regime de bens. É só procedimento, minha filha. Ela dizia com aquela voz doce que usava quando queria envenenar alguém. Você não entende dessas coisas. O Diego sabe lidar com dinheiro. Eu recusei porque algo estava errado. Agora eu sabia o quê. Naquele mesmo dia, quando o Diego saiu, eu peguei uma caixa de sapatos no armário. Dentro havia recibos, extratos, prints antigos, mensalidades dos sobrinhos dele que ele dizia serem empréstimos, comprovantes do meu cartão usado em lojas de bebê onde eu nunca tinha entrado. Durante anos me fizeram acreditar que eu era desorganizada, exagerada. A mulher que não contribuía o suficiente porque trabalhava de casa, fazendo design para 3 pequenas marcas, mas a verdade era outra. Eu pagava mercado, eu pagava contas. Eu dei a entrada do apartamento com a indenização do meu pai quando ele morreu. E mesmo que a família do Diego dissesse que ele tinha me resgatado, o contrato do apartamento estava no meu nome. O que eles não sabiam era que eu nunca deixei de ler as letras pequenas. Ao meio-dia, fui encontrar minha amiga Paulina, advogada de família. Nos vimos numa cafeteria perto da Avenida Paulista. Ela chegou com laptop, óculos escuros e aquela expressão de mulher que já viu homens demais achando que são espertos. Mostrei tudo. A transferência, as mensagens, os extratos, as fotos dos recibos. Paulina não me interrompeu. Só foi fechando a boca cada vez mais. Mariana, disse no final, isso não é só traição. Isso é fraude emocional, financeira e provavelmente tentativa de desvio de patrimônio. Senti minha filha se mexer de novo. O que eu faço? Paulina fechou o laptop devagar. Nada ainda. Nada? Nada na frente deles. Você vai sorrir. Vai deixar eles acharem que você é só uma grávida cansada e ingênua. Mas a partir de hoje você separa contas, bloqueia acessos, pede duplicatas, salva tudo e não assina absolutamente nada. O Diego tem um cartão adicional meu. Hoje você cancela. Ele vai perceber. Paulina sorriu de leve. Que perceba quando não conseguir mais pagar os balões dourados da Valéria. Naquela tarde liguei para o banco sentada num banco do Parque México. Cancelei o cartão adicional. Troquei senhas. Ativei alertas. Pedi extrato dos últimos 12 meses. Às 18h18, Diego me ligou. Eu não atendi. Depois chegou mensagem. Por que o cartão foi recusado? Depois outra. Mariana responde. Depois mais uma. Estou numa situação importante. Não faz drama. Olhei para o celular e desliguei as notificações. Às 8 ele chegou furioso. Você bloqueou o cartão? Perguntou da porta. Eu estava dobrando roupinhas de bebê na sala. Um macacão amarelo. Um gorro branco. Meias minúsculas que me deram vontade de apertar contra o peito. Sim, eu disse calma. Por quê? Porque está no meu nome. A cara dele mudou. Somos casados? Exatamente. Você me fez passar por idiota na frente de fornecedores. Que pena. Diego me olhou como se não me reconhecesse. Você está muito estranha ultimamente. Deve ser a gravidez. Ele se aproximou e baixou a voz. Não brinca comigo, Mariana.
Eu levantei o olhar. Eu não estou brincando. Pela primeira vez, ele não soube o que responder. No dia seguinte, teve o almoço de família na casa da mãe dele, em Satélite. Eu não queria ir, mas Paulina pediu. Grava áudio, ela disse. Gente arrogante fala demais quando acha que já ganhou. Então eu fui. Coloquei um vestido azul marinho, maquiei as olheiras e entrei com a barriga à frente como quem entra numa guerra sem arma, mas com câmera escondida. Dona Alicia me recebeu com um beijo seco. Ai, Mariana, você está enorme. Tem certeza que o médico disse que está tudo bem? Sim, obrigada. Na mesa estavam os irmãos de Diego, o pai dele quase dormindo na frente da TV e uma cadeira vazia sem explicação. Até que Valeria chegou. Saltos bege. Vestido branco. Cabelo perfeito. Uma pulseira de ouro que eu já tinha visto em foto de Instagram. Na mão de Diego na cintura dela. Ela entrou como se a casa fosse dela. Desculpa o atraso, disse sorrindo. O trânsito estava horrível. Eu não mexi um músculo. Diego ficou pálido. A Valéria está ajudando num projeto da empresa. Ele disse rápido. Que bom, respondi. Dona Alicia soltou uma risadinha. Mariana, não seja fechada. A Valéria é quase da família. Valeria sentou na minha frente. Olhou minha barriga. Que emoção, já está quase, né? Está sim, eu disse. E você? O sorriso dela congelou. Diego tossiu. Dona Alicia bateu levemente na mesa com a colher. Mariana, não começa. Eu só perguntei. O silêncio ficou pesado. E delicioso. Durante o almoço, falaram de dinheiro como se eu não existisse. Diego disse que, logo haveria mudanças importantes. Dona Alicia afirmou que algumas mulheres não entendem que homens de futuro precisam de liberdade. Valeria sorria olhando o copo de água com gás. Então a mãe dele puxou uma pasta bege. Já que estamos todos aqui, trouxe os papéis do cartório. É melhor você assinar antes da menina nascer. Depois você vai estar ocupada e sensível. Eu olhei a pasta. Meu coração bateu forte uma vez. Que papéis? Diego apertou minha mão por baixo da mesa com força demais. Os que já falamos. Não falamos nada. O sorriso dele travou. Mariana. Valeria entrou na conversa, doce e venenosa. Ai, não seja desconfiada. O Diego só quer proteger o patrimônio da família. Patrimônio da família. Meu apartamento. Minha entrada. Meus anos pagando enquanto ele fingia ser empresário generoso com outra mulher. Respirei como a Paulina me ensinou. Claro, eu disse. Eu vejo em casa. Dona Alicia negou com a cabeça. Não, minha filha. O tabelião está esperando amanhã. É só assinar de uma vez a autorização. Ela empurrou uma folha para mim. Eu peguei. Não era uma simples autorização. Era uma procuração ampla. Dava ao Diego poder para vender, administrar e dispor de bens em meu nome. Senti meu bebê chutar exatamente quando li. Sem necessidade de consentimento posterior. Levantei o olhar. Todos estavam me encarando. Valeria já não sorria. Me observava como quem espera uma mulher ingênua assinar a própria sentença. Peguei a caneta. Diego soltou o ar. Dona Alicia sorriu. E eu escrevi. Mas não assinei. Escrevi uma frase. Recusado por tentativa de fraude. O rosto de Diego se desfez. O que você fez? Deixei a caneta na mesa. O que eu devia ter feito há meses. Valeria levantou. Eu não preciso ouvir isso. Senta, eu disse. Minha própria voz me surpreendeu. Não era alta, era pior, era firme. Peguei meu celular e coloquei sobre a mesa. Antes de ir, Valeria, acho que você devia saber que a transferência do chá de bebê caiu na minha conta. Diego ficou branco. Dona Alicia abriu a boca. Valeria piscou. Eu não sei do que você está falando. E eu também sei que vocês queriam esse documento assinado antes do parto. Diego se inclinou para mim. Abaixa o tom. Não. O irmão dele largou o garfo. Abri uma pasta no celular e mostrei o comprovante. Depois outro. E outro. Pagamentos de salões, floriculturas, lojas de bebê, consultas particulares, tudo saindo de contas que também tinham dinheiro do meu trabalho. Mariana, você está interpretando errado, disse Diego. Não, pela primeira vez eu estou interpretando perfeitamente. Dona Alicia tentou pegar a folha da mesa. Mas eu coloquei na bolsa. Esse documento não sai daqui, ela disse. Já saiu, respondi. Eu enviei para minha advogada há 5 minutos. Valeria riu nervosa. Advogada? Que ridículo. Diego, fala alguma coisa. Diego me olhou com ódio. Você vai se arrepender. Eu passei a mão na barriga. Não mais do que você. E então a campainha tocou. Ninguém se mexeu. Tocou de novo. A empregada abriu. Paulina entrou com 2 pastas pretas e um homem de terno cinza atrás dela. Boa noite, disse minha advogada. Viemos notificar formalmente bloqueio de acessos financeiros, preservação de provas e alerta jurídico por tentativa de transferência patrimonial sem consentimento. Dona Alicia levou a mão ao peito. Diego levantou tão rápido que derrubou a cadeira. Isso é minha casa! Paulina sorriu. E o apartamento onde a Mariana mora não é seu, Valeria sussurrou. Como assim não é dele? Eu olhei para ela pela primeira vez com calma. Ai, Valeria, você realmente achou que estava grávida do dono? O homem de terno abriu a pasta. Senhora Mariana, encontramos algo mais nos movimentos bancários. Algo que a senhora precisa ver antes de entrar com a ação. Ele me entregou uma folha. Eu li. E entendi por que Diego tinha tanta pressa em me fazer assinar antes do nascimento da minha filha. Não era só Valeria. Não era só o apartamento. Ele tinha aberto uma conta no nome de um bebê que ainda nem nasceu. Mas não no nome da minha filha. No nome de outra menina. E a data de nascimento registrada era de 3 anos atrás. Li o documento uma vez. Depois outra. Regina Valentina Rivas Torres. Data de nascimento 14 de agosto. Rivas Torres. O sobrenome de Diego. E de Valéria. Senti minha barriga endurecer como pedra. Quem é Regina? Perguntei. Ninguém respondeu. Mas Valéria levou a mão ao ventre antes mesmo de conseguir evitar. Foi um movimento pequeno, quase invisível, mas suficiente para destruir o resto de silêncio daquela mesa. Diego fechou os olhos. Dona Alicia apertou os lábios. Paulina pegou o papel da minha mão e leu devagar. Diego, ela disse. Você tem uma filha de 3 anos com essa mulher? Valeria se levantou de repente. Isso não era pra sair assim. Eu ri. Não porque fosse engraçado, mas porque se eu não risse, eu ia me despedaçar ali mesmo na frente deles. Não era pra sair assim? Perguntei. Como era pra sair, Valéria? Quando eu assinasse meu apartamento. Quando minha filha nascesse. Quando vocês já estivessem com salão, berço e casa pagos. Diego se aproximou. Mariana, me escuta. Não. Deixa eu explicar. Não. O rosto dele mudou. Ele odiava ouvir essa palavra saindo da minha boca. A Regina não tem culpa. Eu congelei. O nome soou vivo. Já não era mais uma conta. Era uma criança. 3 anos. Talvez com o cabelo dele. Mãos pequenas. Uma menina que nunca pediu para nascer no meio de mentiras. Não? Eu disse devagar.
Ela não tem culpa. Você tem. Valeria começou a chorar. Eu não sabia que o apartamento era seu. O Diego disse que era dele, que vocês só estavam juntos por obrigação, que você não queria separar porque era obcecada por ele. Minha filha chutou tão forte que levei a mão até a barriga. Claro, sussurrei. A louca, a exagerada, a grávida difícil. Dona Alicia bateu a mão na mesa. Já chega. Meu filho cometeu erros, mas você também não é santa, Mariana. Sempre fria, sempre com suas contas, sempre querendo controlar tudo. Eu olhei para ela. Pela primeira vez enxerguei a mulher inteira, não a sogra inconveniente. Não a madame elegante de Alphaville que exibia louças caras e terços de ouro. Vi uma mãe capaz de destruir outra mulher para proteger a vida confortável do próprio filho. A senhora sabia da Regina? Dona Alicia ergueu o queixo. Ela é minha neta. E a minha filha é o quê? Silêncio. Aquele silêncio foi a única resposta de que eu precisava. Paulina fechou a pasta. Vamos embora, Mariana. Diego tentou segurar meu braço. O homem de terno cinza entrou na frente. Não toque nela. Ela é minha esposa. E o senhor acaba de ser formalmente notificado. Saí daquela casa sem olhar para trás. Lá fora, a chuva tinha parado. As torres de Alphaville apareciam ao longe. Altas, imóveis, iluminadas pelos faróis dos carros na marginal. Eu sempre achei aquelas luzes bonitas. Naquela noite pareciam testemunhas presas no céu. Minha mãe me esperava num táxi. Paulina tinha avisado antes. Quando viu meu rosto, ela não perguntou nada. Apenas abriu a porta e me abraçou como conseguiu, com minha barriga entre nós duas. Pronto, minha filha. Ela sussurrou. Agora você viu o monstro inteiro. Encostei a testa no ombro dela. Ele tem outra filha, mãe. Então também tinha outra vida. No caminho de volta para a cidade, eu não chorei. Fiquei olhando as luzes pela janela. Outdoors. Barracas fechadas. Uma senhora vendendo milho debaixo de um plástico. Um ônibus velho soltando fumaça como um dragão cansado. Pensei em Valeria. Pensei em Regina. Pensei na minha filha, que ainda não tinha nome porque Diego dizia que havia tempo. Que eu não precisava ser intensa. Que escolher nome antes do nascimento dava azar. Naquela noite decidi chamá-la de Emília. Porque esse era o nome da minha avó. E porque nenhuma filha minha pisaria neste mundo sem nome enquanto o pai abria contas para outras crianças. No dia seguinte, a guerra começou. Não com gritos. Com documentos. Paulina entrou com denúncia por violência patrimonial, tentativa de fraude e possível falsificação de documentos. Também pediu medidas protetivas para mim, porque Diego começou a mandar mensagens horríveis logo cedo. Você está destruindo minha família. Você vai acabar sozinha. Essa menina não precisa crescer com uma mãe amarga. Essa menina. Ele nem conseguia escrever minha filha. Minha mãe guardou tudo. Até as vírgulas, Mariana. Às vezes uma vírgula também condena. Fomos até a delegacia da mulher. Fui atendida por uma advogada, uma psicóloga e uma assistente social. Nenhuma delas me olhou como se eu estivesse exagerando. Nenhuma pediu calma para salvar casamento. Me deram água, uma cadeira confortável e um espaço onde eu podia falar a verdade sem ser interrompida. Quando contei sobre a transferência, a psicóloga travou o maxilar. Quando contei sobre a procuração, a advogada pediu cópias. Quando contei sobre Regina, a assistente social apenas disse: "Vamos garantir que sua filha nasça sem virar moeda de troca." Aquela frase me sustentou, porque era exatamente isso. Minha filha era um problema para eles. Um risco. Uma herdeira indesejada. A menina que podia atrapalhar os planos de Diego, Valeria e Dona Alicia. Os dias seguintes viraram um desfile de descobertas. O banco confirmou que Diego tinha usado meu cartão adicional para pagar a creche de Regina numa escolinha perto da Vila Maria. Também pagou consultas pediátricas, roupas, fraldas e até uma festa com tema de borboletas. Com meu dinheiro. Com o dinheiro que eu acreditava estar faltando para o berço da Emília. Paulina conseguiu cópia de movimentações onde apareciam depósitos para Valeria saindo da conta empresarial de Diego. A empresa não estava em crise. Nunca esteve. A única coisa quebrada era a mentira dele. A pior prova chegou uma semana depois. Um e-mail antigo que Diego deixou aberto no computador da casa. Estava tudo lá. Uma conversa com um tabelião. Preciso que minha esposa assine antes do parto. Depois ela pode reivindicar direitos pela menor. Quero transferir o imóvel para uma sociedade familiar. Sociedade familiar. A família dele. Não a minha. Não a Emília. Li aquele e-mail sentada na cama, no escuro, enquanto minha mãe rezava na sala. Senti minha filha se mexer e falei baixinho. Não se preocupa, meu amor. Sua mãe demorou para enxergar muitas verdades, mas não demorou para enxergar você. Com 8 meses de gravidez, Diego apareceu na porta. E não veio sozinho. Trouxe Dona Alicia. E Valéria. Valéria carregava uma menina de cachos pretos e vestido amarelo. Regina. Eu a reconheci sem nunca ter visto antes. Tinha os olhos de Diego. Meu peito apertou. Não de ciúme. De tristeza. A menina vinha chupando 2 dedos, escondida no pescoço da mãe, sem entender que os adultos tinham levado ela até uma porta onde nunca deveria estar. Só abri porque Paulina estava comigo. Minha mãe ficou atrás de mim gravando tudo com o celular. Diego levantou as mãos. Eu vim conversar em paz. Você não pode aparecer aqui sem avisar pelos advogados. Não seja cruel. Olha, ela é a Regina. A menina levantou o rostinho. Me olhou e sorriu. Um sorriso pequeno, inocente. Daqueles que desmontam qualquer pessoa porque vem de alguém que ainda não aprendeu a mentir. Aquilo doeu. Diego percebeu. Ela também é inocente, Mariana. Eu sei. Então não tira dela o que é direito dela. Foi aí que eu entendi. Ele não tinha vindo pedir perdão. Tinha vindo usar a própria filha como escudo. Valeria chorava em silêncio. O Diego disse que se você não brigasse pelo apartamento dava pra resolver tudo sem processo. A Regina precisa de estabilidade. O bebê que está vindo também. O bebê que está vindo? Paulina perguntou. Valeria abaixou os olhos. Eu estou grávida. Dona Alice entrou no meio. São 2 famílias, Mariana. Você precisa pensar com maturidade. Senti uma calma estranha. A calma de quem já não espera amor de um lugar onde só existe cálculo. Não são 2 famílias, eu disse. São 2 casas destruídas pelo mesmo homem. Diego endureceu o rosto. Não fala assim na frente da minha filha. Então não traga sua filha para uma negociação suja. Regina começou a chorar. Valeria a abraçou forte. Eu olhei para ela e senti algo inesperado. Pena, não da Valeria amante orgulhosa, mas da Valéria mulher, que também estava prestes a descobrir que Diego não protegia ninguém além dele mesmo. Valeria, eu disse, você já viu a certidão de nascimento da Regina? Ela franziu a testa. Claro. E quem aparece como pai? Diego. E qual endereço aparece registrado? Ela não respondeu. Paulina tirou uma cópia da pasta.
O endereço registrado é o apartamento da Mariana. Valeria piscou várias vezes. O que é? Diego deu um passo na direção de Paulina. Não mete isso no meio. Mas já era tarde. Paulina continuou. E a conta bancária da Regina foi aberta usando comprovantes desse endereço e movimentações saídas das contas da Mariana. Se o Diego responder por fraude, a origem desses recursos também vai ser investigada. Valeria olhou para Diego como quem vê uma rachadura abrindo no chão. Você disse que ela sabia? Não agora. Ele rosnou. Você disse que era um acordo. Regina começou a chorar mais forte. E então minha filha dentro de mim chutou. 2 meninas. Uma do lado de fora, confusa. Outra aqui dentro, ameaçada. As duas usadas por um homem que queria mulheres brigando enquanto ele escondia dinheiro. Me apoiei no batente da porta. Valeria, leva sua filha embora. Não traz ela de novo pra isso. Ela tentou responder, mas não conseguiu. Saiu rápido em direção ao elevador, com Regina agarrada no pescoço dela. Dona Alicia foi atrás chamando pelo nome dela. Diego ficou parado na minha frente. Pela primeira vez, ele não parecia arrogante. Parecia encurralado. Mariana, se você continuar com isso, vai acabar comigo. Não, Diego. Eu só vou parar de afundar junto com você. Fechei a porta. Naquela noite tive contrações. Falsas, disse a médica, mas me deixou de repouso absoluto. A mala da maternidade ficou ao lado da porta. Fraldas, uma manta rosa, 3 macacõezinhos, meus documentos, os exames e uma pasta com cópias de tudo do processo. Minha mãe amarrou uma fita vermelha na mala. Contra olho gordo e contra gente desgraçada, ela disse. Eu ri pela primeira vez em dias. Emília nasceu 2 semanas depois, numa madrugada de chuva. São Paulo cheirava a terra molhada e gasolina. Chegamos ao hospital pela Avenida Paulista, com os limpadores do carro trabalhando sem parar, e minha mãe gritando para o motorista evitar os buracos porque carregava 2 vidas e meia ali dentro. Paulina apareceu com olheiras e um copo de café. Ela não entrou no parto, mas ficou do lado de fora com minha mãe, garantindo que Diego não aparecesse. E ele não apareceu. Emília nasceu às 4h26 da manhã, chorando forte. Brava. Viva. Colocaram ela no meu peito e todo o resto virou um barulho distante. Os dedos eram compridos. O nariz era meu. A boca ainda não parecia com ninguém. Ela abria e fechava as mãos como se estivesse exigindo espaço no mundo desde o primeiro segundo. Oi, Emília, eu sussurrei. Desculpa pela bagunça. Você finalmente chegou em casa. Minha mãe entrou depois, chorando sem vergonha nenhuma. Ela é linda. E olha como grita. Essa aí não vai abaixar a cabeça pra ninguém. O registro da Emília eu fiz sem Diego. Paulina me explicou cada etapa. Declaração de nascimento, documentos, certidão. No cartório, enquanto esperava minha senha, vi casais com balões, avós segurando flores, pais nervosos carregando bolsas de bebê. Eu estava com minha mãe, e estava tudo bem. Quando escreveram Emília Mariana na certidão, senti alguma coisa finalmente se encaixar dentro de mim. Minha filha tinha nome, tinha mãe, tinha casa. E mesmo que Diego aparecesse depois com sobrenome, advogado e discurso ensaiado, ele já não tinha mais meu medo. A audiência aconteceu quando Emília tinha 40 dias. Eu cheguei de vestido preto, cabelo preso e uma pasta tão grossa que parecia um tijolo. Diego apareceu de terno caro, mas com o rosto acabado. Dona Alicia não parava de rezar. Valeria chegou no fim, sem salto, carregando documentos e com os olhos inchados. Ela depois disse que Diego mentiu. Que prometeu o apartamento para ela. Que disse que eu assinaria porque não entendia dessas coisas jurídicas. Que a conta da Regina foi aberta com dinheiro que ele afirmava ser dele. Que o chá de bebê do novo filho seria pago com um cartão que ele administrava. A juíza ouviu tudo. Depois ouviu os áudios. A voz de Diego encheu a sala. A Mariana assina antes do parto. Ou a gente faz ela assinar depois usando desculpa de depressão pós-parto. Sentiu o ar congelar. Minha mãe soltou um palavrão baixinho. A juíza levantou os olhos. Depressão pós-parto como justificativa para dispor dos bens dela? Diego tentou responder. Nada saiu convincente. Naquele dia não acabou tudo. Porque justiça não é cena de novela com música dramática e final perfeito. Mas começou o que realmente importava. Medidas protetivas. Separação patrimonial. Investigação por fraude. Bloqueio de acessos financeiros. Pensão provisória para Emília. E uma ordem clara. Ninguém podia me pressionar a assinar qualquer documento relacionado aos meus bens. Quando saímos, Diego tentou se aproximar. Paulina entrou na frente. Mas eu levantei a mão. Deixa. Diego olhou para Emília dormindo no bebê conforto. Posso pegar ela no colo? Eu pensei. Pensei na transferência. Em Valeria. Em Regina. No meu cartão estourado. Na frase depressão pós-parto. Na minha filha chutando enquanto eu escrevia recusado por tentativa de fraude. Hoje não, eu disse. Eu sou o pai dela. Ser pai não começa no sangue, Diego. Começa em não usar a própria filha como parte de um plano. Ele baixou o olhar. Você me odeia. Eu não tenho tempo pra isso. Eu estou criando. E eu fui embora. Meses depois, Valéria me procurou. Não veio com drama, nem com lágrimas de novela. Ela apareceu com Regina de mãos dadas e uma sacola de pão de muerto, porque já era outubro e a cidade inteira cheirava a cempasúchil nas esquinas. Nos encontramos num café pequeno da Roma, perto de uma padaria onde faziam conchas recheadas e as pessoas faziam fila como se ali vendessem consolo. Regina brincava com um guardanapo. Emília dormia encostada no meu peito. Valeria me olhou sem maquiagem. Eu me separei do Diego. Não respondi. Ele mentiu pra mim também. Sobre você, sobre dinheiro, sobre tudo. Isso não apaga o que você fez. Eu sei. Silêncio. Regina levantou a cabeça. Ela é o bebê? Olhei para minha filha. É, o nome dela é Emília. Regina sorriu. Ela é pequenininha. É. Minha mãe diz que bebê não tem culpa de nada. Senti um nó na garganta. Sua mãe está certa. Valeria começou a chorar. Não como uma mulher que perdeu uma disputa, mas como alguém que finalmente entendeu o tamanho da armadilha em que caiu. Eu não a abracei, mas também não a humilhei. Já tinha veneno demais naquela história. O apartamento continuou sendo meu. O berço chegou atrasado, mas chegou. Minha mãe montou com uma chave de fenda emprestada e 3 palavrões. Paulina trouxe um mobile de luas. As vizinhas fizeram uma recepção simples com atole, tamales de rajas e balões escritos. Bem-vinda, Emília. Não teve salão caro. Não teve mesa de doces dourada. Não teve cartões roubados. Teve mãos limpas. E isso foi mais do que suficiente. Uma noite, enquanto Emília dormia, eu abri a caixa onde guardava as provas. A transferência de 38.500 ainda estava impressa no topo. Fiquei olhando por um tempo. Aquele dinheiro tinha sido usado para alimentar outra mentira. Mas acabou comprando verdade pra mim. Com parte do que foi recuperado, paguei dívidas. Com outra parte, abri uma conta no nome da Emília. Uma conta limpa, com certidão correta, data real e mãe presente.
No primeiro depósito, eu escrevi no conceito: para a tua vida, não para uma mentira. Fechei o notebook. Me aproximei da janela. Lá fora chovia de novo sobre a São Paulo. Os carros passavam brilhando no asfalto molhado. Alguém vendia tamales na esquina. Um casal caminhava debaixo do mesmo guarda-chuva, brigando e rindo ao mesmo tempo. Peguei a Emília no colo e beijei sua testa. Seu pai me mandou por engano uma transferência. Eu sussurrei. Mas Deus, a vida ou quem quer que proteja mulheres cansadas me mandou por engano a saída. Ela bocejou. A mãozinha dela se fechou em volta do meu dedo. E eu entendi que não tinha perdido uma família. Eu tinha salvado uma. A minha.